A paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa, sua igreja, que Deus continue te ajudando, te auxiliando, te conduzindo, guiando os teus passos, para que a cada dia, da parte de Deus, nós tenhamos a prosperidade que vem dele. E este último trimestre do ano de 2019, o quarto trimestre, nós estamos estudando um tema maravilhoso, né? Governo divino em mãos humanas. Para mim é mais ou menos uma sequência da revista do terceiro trimestre, que abordava a questão da mordomia, e os nossos líderes, as pessoas que estão nos liderando, você, eu, que em algum momento desenvolvemos algum trabalho de liderança dentro das nossas igrejas, nós estamos prestando um serviço à igreja como mordomos, como prestadores de serviço, como gerenciadores, administradores, e Deus tem nos dado graça, tem nos ajudado, a você, a mim, e esta revista vem fechar o ano com chave de ouro, por assim dizer, né? Por quê? Porque falamos da mordomia no terceiro trimestre e agora no quarto trimestre falando de liderança, como nasce, como surge, como Deus conduz a vida de alguém, das mulheres, dos homens, que Ele escolhe e Ele direciona para estar nos ajudando como líderes das nossas igrejas. Aqui na segunda lição, que estará sendo ministrada aí na sua igreja, no dia 13 de outubro deste ano, 2019, traz como título aí a segunda lição, o nascimento de um líder profético em Israel. Eu sempre gostei sempre de comentar palavras relacionadas ao título das lições. E o termo profético, ele tem sido usado de uma forma muito fora de contexto. Igreja profética, apostólica, campanha profética, segunda profética, terça profética, domingo profético, e esse termo, essa nomenclatura tem sido usada de uma forma muito, talvez seja banal, foi banalizada a grandeza do nome profeta, do título profeta e profético ou profetizando. Então, as pessoas colocaram na cabeça que devem falar sobre profeta, profecia, profético e dia profético e campanha profética. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado com relação a isso, porque nós não podemos agir de uma forma aonde nós tiramos a essência da palavra, do contexto em que essa palavra está inserida. Temos que ter esse cuidado. E aqui no título da lição, vem aí trazendo para nós o nascimento de um líder profético, neste caso, muito bem aplicado o termo profético para a vida de Samuel, que foi um profeta de fato, escolhido, chamado, preparado e direcionado por Deus para abençoar a nação de Israel. Aqui no texto áureo, 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Então, já conhecemos, se você não conhece a história, é interessante que você leia, mas está aqui no princípio do livro de 1 Samuel, né? A labuta de Ana ali, desejando um filho, pedindo misericórdia a Deus, tendo dentro da casa dela alguém que a perseguia, que jogava na cara dela, que ela não tinha filho, que ela não era frutífera, por assim dizer, e ela carregava essa cruz, muito pesada para ela, mas ela pediu misericórdia a Deus, esperou, orou, e Deus também tinha um propósito naquilo, e por isso que ela teve sucesso, né? E ela honrou aquilo que ela disse e prometeu para o Senhor. Aqui, na verdade prática, o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar.
Então, pessoas vocacionadas. O que é uma pessoa vocacionada? Existem pastores que não foram vocacionados. Existem professores que não são vocacionados para lecionar, para ensinar. Pastores que por algum motivo acabaram sendo colocados à frente de igrejas, mas a gente olha de uma forma, não precisa ter revelação de Deus, a gente percebe que aquela pessoa, por algum motivo, por alguma necessidade, ela foi colocada, inserida naquele contexto de pastoreio, mas ele não tem as características de um pastor. Tem pessoas que são gerentes de uma empresa e nós vemos que não tem a mínima condição de estar gerenciando aquela empresa. Ele, em vez de somar, ele faz diminuir. Em vez de ajudar, ele atrapalha. Então, tem vários contextos, familiar, de amigos, de conhecido, de meu camarada, e às vezes coloca pessoas em lugares que elas não têm a condição de estarem ali. Elas têm dons, talentos, mas não para aquilo. Elas podem ser usadas em muitas áreas, mas não para aquelas funções específicas. Então, a vocação por Deus é dom, é ministério dado por Deus. Não pode ser por imposição, porque vai trazer dano à igreja e às famílias que ali congregam naquela ou naquelas igrejas. Leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 20 ao 28. Você dê uma lida aí para se ambientar melhor no contexto desta lição de número 2. Aqui na introdução, o nosso irmão diz assim: antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Então, desde o nascimento, a mãe dele, que era estéril, não podia ter filho. Samuel é fruto de um milagre, da oração de um coração quebrantado e contrito, de Ana, que pedia a Deus um filho, para que Deus a desse a ela um filho, um presente para ela. Deus concedeu, respondeu a sua oração de forma positiva, ela teve um filho, e ela já disse: olha, se o Senhor me der, eu consagro a casa do Senhor. Então, desde o nascimento, desde a gestação, ou desde antes de Samuel ter sido gerado no ventre de Ana, ela já havia consagrado seu filho. Mas é um contexto diferenciado, é algo, a gente não pode sair por aí querendo aplicar esse contexto aqui em tudo quanto é coisa. Então, temos que ter muito cuidado com alguns textos bíblicos, e esse aqui é um deles. Primeiramente, ele foi fruto de oração de sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sobre a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Então, Samuel nasceu. O propósito de Ana foi: meu filho, eu o darei para servir na casa do Senhor. Aquele contexto histórico lá do Antigo Testamento, temos que considerar alguns pontos, não dá tempo eu falar muita coisa sobre isso aqui, mas ele foi consagrado ao Senhor, desejado, veio a resposta, engravidou, nasceu, e Ana, depois que desmamou o menino, levou ao templo. Eu me perdoe, eu não vou saber precisar a idade aqui em que ele foi levado ao templo, mas muito novinho ele foi levado ao templo, entregue lá ao sacerdote Eli, começou a servir ali ao sacerdote Eli e começou a aprender tanto do sacerdote Eli como de Deus. Então Deus deu experiências a ele, foi formando o seu caráter, foi formatando, configurando a sua mente, a sua alma, para que ele fosse alguém que servisse a Deus com excelência no futuro, quando ele assumisse o sacerdócio de fato. Vale a pena criar os filhos no temor do Senhor, que eles não se afastem da casa de Deus. Então é interessante, claro, que os pais tenham esse cuidado, mas nem sempre vai ser a opção que os pais mostraram para o filho que o filho vai escolher. Então o filho é um indivíduo. Tem pessoas que levam seus filhos, criam, educam, e quando o filho cresce, ele faz tudo ao contrário daquilo que aprendeu dos pais. A culpa é dos pais? Não. Se os pais fizeram a sua parte, se os pais
conduziram aquela criança, aquele garoto, aquela garota, e por algum motivo no futuro eles se desviaram daquilo que os pais ensinaram, os pais fizeram a sua parte. A culpa não é dos pais. A criança cresceu, virou adulta, e ela escolhe o caminho que ela quer seguir. Todo mundo tem esse direito. Deus não impede. Cada pessoa escolhe aquilo que acha melhor para si. Consequência virá para o bem e para o mal. Aí é individual. Cada um escolhe aquilo que quer para si. Aqui no primeiro tópico, título: o ambiente familiar de Samuel. Primeiro subtópico: onde nasceu Samuel? Vemos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. De fato, tinha muita briguinha, rixa, fofoquinha, conversinha, né? Havia uma guerra, entre aspas, ali dentro do lar onde Samuel nasceu. Estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje. Eu penso que não precisa nem estudar contexto lá de trás, de nações diferenciadas, porque ser humano é ser humano. O que vai mudar? Vai mudar o ambiente em que aquele ser humano está inserido. Mas ser humano é ser humano. Ser humano mente, ser humano sorri, ser humano se entristece, ser humano faz coisas erradas, enfim, as obras da carne. Paulo já fez uma lista ali aos Gálatas, e ser humano é aquilo ali, para o bem e para o mal. Então, os homens do passado criaram seus filhos em ambientes como nós criamos hoje. Mudou o quê? O contexto. Hoje tem tecnologias que no passado não existiam. Então, exige um pouco mais de cuidado. O cuidado tem que ser o mesmo. Criação de filho é criação de filho, ponto. Sempre vai ter as suas dificuldades. Tais fatos, porém, não anularam o projeto de Deus para a família de Samuel. Eucana, pai do jovem juiz, sacerdote e profeta Samuel, era levita da família de Coate, um homem de elevada posição social e chefe da família de Zofim. Então, o pai de Samuel era alguém de influência, alguém respeitado na sua comunidade, e ele desenvolvia muita coisa ali porque ele era um levita. Ele fazia parte da descendência de Levi, e como tal, era alguém que trabalhava em função do templo, da igreja, da obra de Deus, da mesma forma que muitos pastores hoje, temos como referência aí vários pastores que trabalham na igreja, criam seus filhos, às vezes tem um trabalho secular, enfim, mas tem um nome. Quem é aquele? É o pastor fulano de tal. Quem é aquele ali? É o pai do fulano. Neste caso aqui, quem é aquele senhor? Não, ele é um homem respeitado, respeitável, de boa conduta, de boa índole, e ele é pai de Samuel. Então, neste caso aqui, ele era sacerdote também, fazia parte aí da tribo de Levi. Assim como seu pai Eucana, Samuel também era levita e vivia no território da tribo de Efraim, né? Segundo subtópico, a bigamia presente. Bigamia, o camarada é casado com pelo menos 2 mulheres, então ele tem 2 esposas convivendo juntas dentro do mesmo ambiente. Então começa a complicar a situação aí. O autor do livro de Samuel pontua que Eucana tinha 2 mulheres, 2 esposas. Uma prática que feria o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. Então, Deus criou Adão e Deus deu uma esposa para Adão. Qual é o modelo de família que Deus criou e nos deu como exemplo? É o Gênesis, é o que está lá no princípio do Gênesis. Deus não criou Adão e fez 2 esposas para Adão. Então, a família base que Deus nos dá como exemplo é um homem e uma mulher, tá? Temos várias configurações hoje, inclusive, precisamos respeitar isso, não vamos tomar como prática para nós, né? Vai envolver questões de gênero, de opção sexual e tudo,
aqui não faz parte do contexto da lição, mas só deixando claro que o modelo de família que Deus nos deu foi Adão e Eva, homem e mulher, e a partir desses 2 filhos. Este é o modelo que Deus nos deu como família. Aqui, no contexto do Antigo Testamento, homens, eles escolheram ter mais de uma esposa. Não foi Deus quem disse, olha, Eucana, você tome fulana, Abraão, você tem a Sara, você tem a fulana, enfim, não foi Deus. Os homens começaram a construir um contexto cultural, né, em cada momento da história, e no Antigo Testamento a gente vê isso aí todo momento, mas não foi Deus quem deu mandamento, norma, regra, a família é assim, não. O modelo de família que Deus nos apresenta é homem e uma mulher, ponto. A partir daí, filhos. Alguns homens na Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências gravíssimas. Então, mais de 2, né? Então virou ali 2, 3, 4, 5 esposas. No caso temos aí o rei, que teve 300 princesas e 700 concubinas, mais ou menos aí, né? Umas 1000 esposas. Então, as consequências foram gravíssimas para ele. Não vou afirmar aqui, porque eu não sou Deus, né, para saber disso, mas ele colocou a sua salvação em risco por conta desses acordos. Ele, como rei, vários acordos políticos, aí cada acordo era uma esposa, cada acordo era uma... Enfim, aí vieram muitas mulheres e também muitos problemas. Não que as mulheres sejam problemas, mas se eu coloco 2 esposas, 3, 4, no mesmo lar, na mesma casa, é natural, vai dar problema, com certeza. Tem uma fala por aí que fala, vai dar BO, né? Boletim de ocorrência. Então é certo isso. Por vezes nossos lares se tornam conflituosos devido à falta de prudência e sabedoria de um dos cônjuges. Então, mais uma coisa que as nossas igrejas devem investir: palestras, seminários para casais casados. Por quê? Porque casou, vão começar a vir os problemas, os conflitos, porque a minha esposa foi criada num ambiente familiar, eu fui criado em outro ambiente familiar, eu vivi um contexto de vida, ela viveu um contexto de vida, ela pensa uma coisa, eu penso outra. Então, é necessário que alguém fique no meio. Quem é essa pessoa? A igreja. A igreja também tem essa função de ensinar os casais casados. A quê? Fala, olha, palestra, mas não é essas palestras aí que falam a mesma coisa, toda vez a mesma coisa, e você já sabe até o que é que vai dizer lá na frente. Então, tem que falar de fato, de coisas práticas do dia a dia, e falar de uma forma clara, aberta. Geralmente vai para uma chácara, ou faz na própria igreja, mas lá dentro só vão estar os casais. Não vai ter filho lá dentro, não vai ter criança, não tem adolescente, só os casais. Então, falar o que tem que ser dito, abertamente. Tem que parar com esses tabus aí, tem que falar o que... o casal vive problemas, então tem que falar dos problemas de forma prática, para que o homem entenda, não, eu não devo mais me comportar assim, e a mulher entenda, a esposa, o marido, não, isso aí não foi legal, o irmão está falando e eu já fiz isso, enfim... Tem que ter isso de forma aberta, prática, e mostrar de fato como deve ser o comportamento do marido e da esposa. É necessário, não tem como fugir disso. Aqui no terceiro subtópico, uma família piedosa. Apesar de todas as querelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subiam todos à casa do Senhor para o adorar. Siló era o centro religioso da nação, que estava à distância de Betel de 18 quilômetros ao norte. Essa família subia para prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Então, o contexto religioso era basicamente para todo mundo da nação de Israel era este.
todo ano, pelo menos uma vez no ano, eles iam aonde estava o centro religioso. Neste caso aqui, era em Betel, e eles iam e prestavam o seu culto. Siló era o centro religioso. Então eles iam uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, prestar um culto ali, levar os seus dízimos, levar suas ofertas, ouvir uma mensagem diferenciada. Eles iam, então esta família tinha esse costume, eles respeitavam esse costume e os pais levavam seus filhos para começar a aprender e ver como era que aconteciam as coisas naquilo que diz respeito à religião da nação de Israel, na adoração ao Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor dos exércitos aqui que o nosso irmão cita. Assim, se no lar existe a verdadeira piedade, não haverá desrespeito aos pais, nem abandono dos filhos, nem sua velhice. Então, como eu disse no princípio, os pais podem criar os filhos de uma maneira exemplar, falando, educando, ensinando, sendo pai mesmo, mãe mesmo, assim, que acompanha, que está presente, que ama, que está ali com o filho, com a filha, mas no futuro o filho ou a filha pode virar a cabeça. A culpa é dos pais? Não, os pais fizeram a sua parte. É claro que se há erros, tem que ser corrigidos. Aí também tem que ter mecanismos dentro da igreja para ensinar os pais como criar filhos. Não tem como fugir disso. A igreja é um centro de excelência, deve ser em ensinamento, principalmente para a família. E criação de filho é necessário, porque eu não sei tudo, você não sabe tudo. O pastor, o líder, os membros, os pais não sabem tudo, então é necessário compartilhar essas experiências para que novos pais, novas mães saibam, não, eu não vou fazer isso porque o irmão fulano fez isso e não deu certo. Então, para a gente errar o menos possível, né? Aqui no segundo tópico, Samuel, fruto de oração. Primeiro subtópico, a humildade de Ana. Descrita como uma mulher forte, firme, decidida, apesar de toda a provocação da sua, entre aspas, adversária Penina, que era a outra esposa de Eucana. Ana se mostrou humilde, Penina, sua rival, entre aspas, tá? Porque essa rivalidade aqui, eu não estava lá para saber o que aconteceu de fato. Eu não estava lá. Tem um relato bíblico, mas nós temos que entender que existem contextos, principalmente dentro de uma casa onde tem 2 esposas, 3 esposas ou filhos. É sempre interessante a gente ter cuidado nos nossos comentários sobre coisas que a gente não estava presente, que a gente não viu acontecer. Eu tenho esse cuidado, pelo menos. É muito fácil eu falar dos personagens bíblicos, mas eu não estava lá. Eu não era ele ou não era ela para saber o que aconteceu. Então, Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse, perdesse o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus. Então, o relato bíblico aponta isso para nós, que Penina era humilde, era decidida porque ela queria um filho. Ana era decidida que ela queria um filho, ponto. E ela estava ali em oração. Penina às vezes a provocava, eu tenho um filho, você não tem. Em vez de Ana retribuir com ignorância, ela ia aos pés do Senhor e buscava em oração junto ao Senhor, pedindo a Ele que lhe concedesse um filho. Uma mulher cristã espiritual sempre busca sabedoria para proceder com prudência. Então é interessante que a mulher, neste caso aqui de Ana, ela foi extremamente prudente, inteligente e buscou em Deus uma solução para o seu problema. Então é interessante que as mulheres aqui, para dentro desse contexto da lição, este tópico aqui pelo menos, as mulheres sejam inteligentes, porque não se consegue tudo, ou a maioria das coisas não se consegue com jogo. Eu te dou isso, você me dá isso. Se você não me der isso, eu não te dou isso, né? Para as esposas. Olha, se você não fizer assim, se você fizer assim, eu não.
Não é assim que funciona. Pode você achar que vai dar certo, mas só tem atrapalhado, e o problema vai aumentando, o buraco vai ficando mais fundo, e daqui a pouco a consequência vem, é a separação, é o divórcio. Então as esposas têm que ter esse cuidado, os maridos também, sim, mas aqui a lição está falando das esposas. Então a esposa, a mulher, tem que ser sábia, inteligente e agir de uma forma, buscar em Deus uma direção, um conselho, para que ela faça aquilo que é melhor. Segundo subtópico, Ana e sua amargura de alma. Toda a situação na qual vivia fez com que a sua alma tivesse grande amargura. Aqui a palavra é a mesma que aparece em Êxodo, Ruth. No caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento, frustração. É claro que a situação em que ela vivia, ela estava frustrada, desapontada. Ela não tinha culpa, ela tinha um problema orgânico. O organismo dela não conseguia gerar um filho. E ela vivia se culpando, né? Tem coisas que a gente não tem o que fazer. Eu não consegui hoje, não tenho o que fazer, eu tenho que esperar. Eu não pude fazer isso. Tá, eu não pude. Se eu não pude, é porque alguma coisa não permitiu. Então eu tenho que continuar tentando, trabalhando. Não posso me desesperar. Se eu me desesperar, aí é que não vai dar certo mesmo. É paciência, não tem outro caminho. Tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então existe um tempo, eu vou continuar tentando, trabalhando, estudando, buscando, até eu alcançar aquele objetivo, como Ana nos dá o exemplo aqui. No santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus. Então, geralmente, a oração dos hebreus ver lá o exemplo do Muro das Lamentações, eles ficam lá. Desculpa aí, eu não conheço, não sei falar o hebraico, mas eles ficam em hebraico orando e balançam o corpo, que tem um contexto, de ensinamento para o povo de Israel, que a oração vai muito além de palavras, envolve todo o corpo, envolve todo o ser daquela pessoa que se dirige ao Senhor. Por isso que eles oram daquela forma. Ana começou a orar quietinha, só mexendo os lábios. Então foi estranho para aquele povo, principalmente para o sacerdote ali, que olhou para ela e falou: mulher, tu está embriagada? Ela: não, meu Senhor, eu estou atribulada de alma, não dou nem conta de orar direito, como era o costume, eu só consigo mexer meus lábios, e nem sei o que falar, porque ela já estava meio que desesperada, pedindo a Deus misericórdia. Esse ato incomum fez Eli pensar que ela estivesse embriagada, mas com reverência ela explicou sua dor, de modo que o sacerdote lhe respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. É uma coisa diferente para mim, por exemplo, que espero um dia vivenciar ou viver isso. Ver e viver. Deus honrava a palavra de homens, de mulheres. O que eles diziam não era revelação, assim diz o Senhor, eles diziam assim: olha, vai acontecer isso, e Deus honrava a palavra deles. É uma coisa que eu busco entender isso, e espero um dia poder viver e vivenciar isso. Eu não tenho esses exemplos dentro do meu contexto de igreja, eu não vi isso acontecer ainda, então eu sou carente de ver isso aqui acontecer, porque Eli disse: olha, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E ela ficou grávida depois daquilo. Para mim é maravilhoso. Então tem lá na frente também, finalizando ali o livro de 2 Samuel, quando Samuel morre, aí vai dizer assim: e Deus honrou todas as palavras ditas por Samuel, Deus fez cumprir tudo aquilo que Samuel disse. Então Deus honrou, Deus fez da forma como Samuel disse.
É uma coisa maravilhosa e para mim um mistério. Aqui no terceiro subtópico, o pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. Nesse pedido ela fez um voto, mencionando duas promessas. Primeira, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. Segunda, ele seria um nazireu de Deus. Então ela fez um pedido e fez uma promessa a Deus e cumpriu. Então ela fez um voto e ela desejava o filho. E ela não se prendeu a ter o filho com ela. Ela disse: Senhor, me dê. Eu quero ter o prazer de ter um filho. Mas eu dedicarei a tua obra, ele será nazireu. E mesmo que ele esteja distante de mim, mas eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que ele estará te servindo na tua casa. Então, desprendida, ela não era egoísta, né? Talvez a palavra seja essa. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela aponta para o socorro divino. Quando Eli fala, né? Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição, e logo na sequência vai dizer: e o Senhor lembrou-se dela, ou seja, honrou o que ele tinha dito, respondeu às orações de Ana e deu um filho a ela. Maravilhoso isso aqui. Tem coisas na Bíblia que poxa, eu me delicio e desejo um dia poder viver isso de fato, né? Eu já tive algumas experiências, mas a gente sempre quer mais, porque é muito bom, é uma coisa, não tem explicação. Experiências que Deus nos dá, não tem explicação, não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem apartamento que pague isso. É maravilhoso. Aqui no terceiro tópico, nós temos como título aí, a dedicação de Samuel. Primeiro subtópico, o nascimento de Samuel. Ana concebeu, teve um filho e o deu nome, ou nomeou Samuel, que significa ou pode significar ouvido de Deus, ou o seu nome é poderoso. Então o contexto aqui, onde o nome das crianças geralmente era dado, não é igual hoje, né? O pai, a mãe tem um filho, aí coloca o nome de um ator, de uma atriz, de uma pessoa, um jogador de futebol, um cantor, alguém de uma banda famosa, de um grupo que canta isso, canta aquilo. Não, naquele contexto ali, as crianças, o nome delas era dado a partir da situação em que eles estavam, a família estava vivendo, da situação em que aconteciam as coisas naquele momento, para aquela família, para aquela comunidade, ou a forma como a criança nascia, alguma coisa diferenciada. Um exemplo clássico é o Jacó, né? Jacó nasce, aí hoje dizem que o significado do nome de Jacó é mentiroso, enganador, fraudulento, não gosto dessa palavra, mas coitado de Jacó, né? É um dos caras mais injustiçados da Bíblia. Porque, na verdade, o nome de Jacó significa aquele que agarra, porque Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Só isso, Jacó, aquele que agarra. Simplesmente. Aqui da mesma forma. Qual o significado do nome de Samuel? Ouvido de Deus, ou seja, Ana orou, Deus ouviu a oração de Ana e deu a ela um filho. Então, ouvido de Deus. Então, o fruto de Deus ter ouvido a oração de Ana é Samuel. Ou também, seu nome é poderoso. É uma homenagem, né, por assim dizer, ao Deus de Israel, porque Ana pediu a Deus, ao Deus de Israel um filho, ele concedeu, então o seu nome é poderoso. Dentro do contexto, na situação que ela vivia, ela deu um nome ao seu filho, para aquele contexto, homenageando a Deus e fazendo referência, ouvido de Deus, ouvido por Deus. Então, fruto da resposta que Deus deu à oração de Ana. Aqui no segundo subtópico, após ser desmamado, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli, como cumprimento do voto feito por sua mãe.
Eu disse lá atrás que eu não sei precisar a idade, eu continuo não sabendo, porque tem coisas que é muito difícil. 3 anos, não, 7 anos, não, 12 anos. Então é muito difícil, mas em um momento em que ele já era uma criança, já tinha adquirido uma certa autonomia, então os pais levaram e entregaram ao sacerdote Eli. Mas foi bem novinho que ele foi, e a partir daí começou a ter experiências, tanto aprendendo com os homens, como aprendendo com Deus. Assim o casal cumpriu conforme prometido. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. A referência em Eclesiastes capítulo 5, e aqui no terceiro subtópico, dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli de que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Então, quando ela foi entregar o seu filho para ser criado dentro do ambiente do templo, ao sacerdote Eli, porque ele era o sacerdote mor, o chefe, o presidente daquele ministério. Assim Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo-o para o Deus Todo-Poderoso. Então ela fez uma promessa, falou: olha, se o Senhor me der um filho, este filho nascerá e eu vou dividi-lo contigo, Senhor. Eu vou entregá-lo para que ele te sirva na tua casa, Uma mãe maravilhosa, coração abençoado dessa mulher mesmo. Era uma dedicação irrevogável. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram aos seus filhos na prática uma vida de devoção sincera. A criança, ela percebe tudo que o pai e a mãe fala, faz, age, como ela reage dentro de alguns contextos, situações. As crianças percebem tudo, elas estão, é um exemplo da esponja, Ela absorve tudo. Então os pais, não adianta eu ser crente, evangélico, servo ou serva de Deus dentro das paredes da igreja. Tenho, mas eu tenho que ser exemplo dentro de casa. Eu tenho que ser exemplo na minha vizinhança, no meu trabalho. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, na presença dos meus filhos, das minhas filhas, da minha família, dentro de casa, com a minha esposa, se eu sou ignorante, se eu brigo. Não adianta eu ser um crente hipócrita, um ator. Tem umas coisas aí que fala, umas piadinhas aí que fala que o camarada... o pastor foi visitar a família, aí chegou lá na casa e a criança só olhando o pastor, olhando, e ia pelas costas do pastor. Aí o pastor ficou incomodado com aquilo e falou: o que foi, meu filho? O que você está vendo aí? Eu estou mal arrumado, estou feio, o que está acontecendo? Aí a criança falou, não, é porque o meu pai falou que você tem 2 caras. Aí eu estou procurando aqui onde é que está a outra cara. O pai falando, a criança ouviu e na sua inocência, na sua sinceridade. Então os pais, as mães, se eu não concordo com alguma coisa que está acontecendo na igreja, cuidado, não fale na presença dos seus filhos. Porque eu conheço famílias que chegavam em casa e falavam: aquela pregação, aquele pastor, aquela irmã que cantou, e os filhos ouvindo. Daqui a pouco os filhos se tornaram adolescentes, jovens, autônomos, como pessoa, não dependia mais em tudo dos pais, saíram da igreja. E os pais desesperados, e um dia o filho falou: mãe, você falava tanto mal dessa igreja, por que você quer que eu vá para a igreja? A igreja lá só tem gente ruim que não presta, porque eu nunca vi a senhora elogiando ninguém dessa igreja. Então agora quer que eu vá para a igreja fazer o quê? Lá só tem bandido, só tem fofoqueiro, porque a senhora sempre falou mal os pais, o pai e a mãe. Aconteceu, eu conheço esse exemplo. Então os pais têm que ser exemplo em tudo. Cuidado, se eu não concordo, eu converso com a minha esposa, a esposa com o marido, com muita inteligência para que não influencie os filhos para o mal. Então tem que ser sincero em tudo,
tem que ter cuidado, tem que cuidar dos filhos, criá-los com inteligência, mostrando aquilo que é certo, de uma forma clara, transparente, inteligente e racional. Os filhos que crescem vendo tal dedicação sincera, naturalmente são estimulados a temerem a Deus e a amá-lo de todo o coração. Bem, se eu sou um pai, se eu sou uma mãe que sou sincero, verdadeiro, honesto, e crio os meus filhos com inteligência, indo para a igreja, levando-os para a igreja, dando a eles bons exemplos, é quase certo que eles sigam os exemplos que os pais dão. Pode acontecer de um ou outro não querer, mas a maioria vai seguir. Então, por isso que nós pais temos que ter cuidado quando fazemos, falamos, agimos, nos comportamos no dia a dia na igreja e fora dela, para que os filhos tenham um exemplo de fato em todas as questões, principalmente na questão da igreja, né? Sinceridade, honestidade e inteligência, sobretudo. Mostremos, portanto, reverência, humildade e honra ao Senhor nosso Deus. Então, de Deus nada a gente pode esconder, né? Então, façamos aquilo que tem que ser feito, que a Bíblia mostra. Por isso que é interessante os pais lerem a Bíblia, orarem com os filhos, sempre está mostrando isso para os filhos, para que os filhos aprendam e tenham a sua consciência bíblica, consciência em Deus, tá bom? Aqui na conclusão, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições, uma vez abençoados, voltarmos à sua casa conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Sim, nós temos que ser grato a Deus. Se eu pedir a alguém que me ajudasse em oração, o pastor da minha igreja, ou pedir à igreja como um todo, no departamento da igreja, orem por mim, me ajude, eu estou precisando disso, daquilo, estou pedindo, se você puder orar junto comigo, interceda por mim. Se aquilo acontece, poxa, eu vou de volta naquela pessoa, naquele grupo, naquela igreja, naquele pastor e falo, olha, aconteceu, tá? Deus respondeu a oração nossa, de vocês que me ajudaram, e eu estou aqui para agradecê-los, para testemunhar que de fato foi uma bênção, tem sido uma bênção, e vocês me ajudaram em oração. Temos que ser gratos e temos que reconhecer as pessoas que nos ajudam também. Nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Exemplo, não tem outra palavra que eu tenho aqui para usar. Os pais têm que ser exemplo em tudo para os filhos. E se eu sou cristão, eu tenho que ser um exemplo a partir do Evangelho. Porque se eu sou cristão, eu sou um seguidor, estou tentando seguir os passos de Jesus. Então eu tenho que ser um exemplo segundo aquilo que eu creio. O que eu creio? Na Bíblia. O que é que a Bíblia fala? É isso? Então eu tenho que seguir o que a Bíblia pede, né? Dando exemplo para os meus filhos. Finalizamos aqui a segunda lição, né? Semana que vem estaremos falando acerca da terceira, mas hoje finalizamos aqui a segunda, uma lição muito importante, interessante, e nós devemos botá-la em prática, né? Deus te abençoe, obrigado por estar aqui comigo até agora. Se inscreve aqui caso você não seja inscrito no nosso canal, clica lá no sininho e toda semana essas aulas vão chegar para ti aí, para a gente estar aí conversando, compartilhando e dividindo aí um pouquinho do conhecimento bíblico, tá bom? Um grande abraço, seja feliz, Deus te abençoe, a tua casa seja uma bênção, em nome de Jesus.